Saudações em Cristo Jesus a todos os nossos amados teólogos da verdade. Também quero cumprimentar aos nossos queridos irmãos, amigos, que pelas mais diversas plataformas e pelas redes sociais, nas mais diversas partes do país e até fora dele, têm nos dado o privilégio de estar acompanhando nossos pronunciamentos. Eu quero agradecer muito especialmente a você que tem nos acompanhado pelo YouTube e aqui está já deixando o meu convite para você que ainda não está inscrito em nosso canal, que o faça, que acione aí o sininho para que você possa ser notificado a cada atualização e dessa forma você está contribuindo decisivamente para que esse ministério possa alcançar e abençoar muitas outras vidas. Amados, nós estamos falando hoje acerca do futebol, que não é uma questão de pequeno porte, sobretudo em se tratando de Brasil, onde o futebol é uma verdadeira febre e possui um grau de enraizamento com a cultura nacional, talvez sem nenhum outro tipo de comparativo no mundo inteiro. Mas para nós que servimos a Deus, há uma questão fundamental. Será que o cristão pode jogar futebol? Será que ele pode torcer por algum time de futebol? Será que há algum problema, algum comprometimento espiritual com a aceitabilidade do futebol na vida e no contexto daqueles que servem a Deus? É sobre isso que nós estamos nos propondo a conversar com toda a direção do Espírito Santo de Deus e na mais profunda humildade daqueles que amam e servem a Cristo a partir de agora. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada. O cristão deve se envolver com o futebol? A resposta não é tão simples, irmãos. Nós temos que considerar alguns aspectos positivos e negativos nessa abordagem. E eu gostaria de mencionar de início os negativos. É inegável que o futebol leva algumas pessoas a terem atitudes incompatíveis com a fé cristã, pois talvez a imensa maioria daqueles que se envolve de forma direta ou indireta com o futebol acabam querendo ou não, quebrando princípios de comportamento que a Bíblia exige do cristão. Vejamos algumas dessas atitudes que o futebol leva tanto os torcedores quanto os jogadores a praticarem. Se não em sua totalidade, mas certamente em larguíssima escala. São, assim, importantes considerações, no meu ponto de vista, que acionam o sinal vermelho contra o futebol. Bem-aventurados os pacificadores, está escrito isso em Mateus, no capítulo 5, verso 9. A Bíblia ensina que o cristão deve ser uma pessoa pacífica, isto é, promover a paz entre as pessoas. Mas no futebol esse princípio ele é quebrado em inúmeras ocasiões. Por depois dos resultados dos jogos, muitas pessoas têm promovido discussões. Vemos isso entre profissionais, entre amadores, né? E até mesmo entre cristãos numa partida de fim de semana entre irmãos. O Senhor, com todo o coração, detesta os que gostam de praticar a violência. Isso está em Salmos 11, verso 5. A Bíblia é clara: Deus detesta a violência. E esta tem se tornado cada vez mais comum nas praças futebolísticas e pelas razões mais insanas e fúteis. O Senhor, ele simplesmente detesta, meus irmãos, também a idolatria. E o futebol, lamentavelmente, mas isso é inegável, ele tem sido um dos maiores produtores de ídolos do mundo. Milhares de fã-clubes, por exemplo, estão espalhados pelo mundo afora. Sempre existe um jogador que é ídolo, o ídolo do momento ou o ídolo eternizado. Existem jogadores que são idolatrados como se fosse um deus. Alguns craques, por exemplo, são imortalizados com estátuas, inclusive. Outro texto que nos chama a atenção é Mateus 6,33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. E diante disso, nós vemos que muitas pessoas estão deixando de ir à igreja, chegam atrasados por causa de uma partida de futebol. Durante a Copa do Mundo, por exemplo, isso se torna até muito mais fortemente visível. Tem pastor que chega a levar a televisão para dentro da igreja, para seus membros assistirem os jogos. E isso nada mais é do que profanar a casa de Deus, né? E não menos revoltante é cancelar ou adiar cultos por causa de jogos de futebol. Alguém já chegou a dizer que chegará o dia em que as igrejas primeiro vão consultar o calendário do Campeonato Brasileiro para depois marcar a hora do culto.
Em Marcos 12:33 está escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e acima de todos. E isso é manifesto em obras e atitudes. Mas muitas pessoas amam mais o seu time de futebol do que o próprio Deus. Muitas pessoas demonstram uma lealdade e um vigor de comprometimento por seu time que jamais tiveram na igreja e a favor da obra do Senhor. Eu também me recordo de Gálatas 5, de 20 a 21, que fala que os que cometem a porfia não herdarão o reino de Deus. E porfia é uma palavra grega, a palavra eris, que traduzida dessa forma significa disputa acirrada de qualquer natureza, competição, rivalidade, lutas. Traz a ideia de alguém que disputa contra outra pessoa com a finalidade de conseguir alguma coisa, como posição, promoção, bens, honra, reconhecimento. É a rivalidade por recompensa. Uma partida de futebol é uma disputa, é uma competição, um time contra o outro, uma torcida contra a outra, onde muitos dos que estão envolvidos cometem o pecado da porfia. Além de tudo isso, também é inegável que o futebol tem levado muitas pessoas ao fanatismo, ao desequilíbrio emocional. Então eu não posso deixar de citar estas reflexões antes de me posicionar contra ou a favor do futebol, contextualizado com a vida do cristão. Por outro lado, queridos, nos evangelhos nós não vemos o Senhor criticando ladrões e prostitutas por roubarem ou se prostituírem. Qualquer um sabe que roubar e prostituir é errado, e ele nem precisava falar no assunto. Mas nós o vemos falando duro com os fariseus porque nem todo mundo percebe que a coisa mais perversa que existe aos olhos de Deus é o sentimento religioso de justiça própria. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito nada que possa fazer alusão a não jogarás futebol, não assistirás TV, ou não beberás cerveja. Mas nós temos passagens que falam contra mentir, agredir o próximo, falar palavras torpes, embriagar-se, etc. Então não é preciso estar num jogo de futebol para fazer essas coisas. Portanto, o problema não é o futebol, mas o modo como as pessoas se comportam ali. Eu já vi muito esporte sendo praticado por grupos de irmãos de forma limpa e sadia, sem agressões, sem porfias, sem palavrões, sem abrir mão dos cultos ou mesmo modificar seus horários de acontecimento. Parar de praticar o esporte porque ali alguém está praticando uma série de pecados, os irmãos me perdoem o exemplo que eu citarei aqui, mas é como aquela velha piada do sujeito que flagrou a mulher no sofá com outro e decidiu vender o sofá para resolver o problema. Portanto, não me parece que esse seja um argumento plausível e razoável. Quando o Senhor conta a história do fariseu e do publicano no templo, dá para ver bem que o fariseu inventou uma prática, jejuar 2 vezes por semana, para ele se achar mais justo do que o publicano. Nós somos propensos a inventar coisas para nos sentirmos superiores a outros que não fazem o mesmo. Repare o que ele está fazendo nessa passagem, não é uma oração, não é uma adoração a Deus, é um louvor a si mesmo. Ele diz, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Em Lucas 18, de 10 a 14, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Você conhece essa história. Então, amados, o cristão que não bebe álcool, ele vai olhar com aquele ar de superioridade religiosa para o que bebe. O que usa terno para adorar a Deus aos domingos, ele vai se considerar mais santo do que aquele que vai de jeans e camiseta para a igreja. O que não vê TV ou não vai ao cinema, ele vai se considerar mais puro do que o que faz essas coisas. Muitos passam a fazer disso a sua plataforma e acabam pregando leis, condutas e práticas ao invés do Evangelho. O que não é diferente do que os fariseus faziam, e o apóstolo Paulo condena na sua carta aos Gálatas. A nossa carne, irmãos, adora parecer religiosa. Por outro lado, para essas coisas como jogar futebol, usar roupa da moda, assistir TV, etc., o crente deve ter sempre em mente que elas podem se tornar um tropeço quando ele próprio não souber controlar isso e ser moderado na forma como usa dessas coisas. Trata-se, portanto, de uma questão de exercício pessoal de cada um para com o Senhor, e não de se preocupar com uma lista do que pode ou do que não pode.
Um cristão que pratique um esporte com amigos por diversão e saúde é bem diferente de um que esteja dominado pelo esporte, tornando-se fanático e negligenciando sua comunhão com Deus por causa do esporte. A todo momento nós vemos torcedores brigando e matando uns aos outros. Obviamente, essa idolatria pelo esporte deve ficar longe de um verdadeiro cristão. Um cristão que saiba usar a TV para manter-se informado ou como lazer sadio é muito diferente daquele que fica grudado em programas de cunho sexual, jornais sensacionalistas e lutas daquelas de tirar sangue. No caso da TV, é preciso ter em mente hoje que muitos programas religiosos são extremamente perniciosos para a fé. E também que a programação ela já não está mais restrita àquele aparelho da sala, como era no passado. Hoje tudo funciona como TV, desde o computador até o celular. Se nos dias atuais alguém argumentar que o cristão não deve ter TV em razão de conteúdo impróprio, então ele precisará também deixar de usar computador, tablet, celular, etc. Até aqui, o que nós temos visto é o lado do próprio cristão, de como ele deve se cuidar para não descambar para o pecado a partir de coisas que a princípio são lícitas, ou partir para o fanatismo e o farisaísmo, na verdade, na tentativa de querer mostrar para os outros que ele é mais santo. 1 aos Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 aos Coríntios 10:23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, amados, há também o lado do testemunho. Se algo que você faz, seja praticar esporte, usar uma determinada roupa, etc., a gente poderia aqui cogitar das mais diversas situações, se isso serve de escândalo para algum irmão mais fraco e pode fazê-lo tropeçar, é melhor você deixar de fazer essas coisas ou então agir com moderação para não causar tropeço a ninguém. O amor é que nos motiva a agir assim, e não uma regra ou uma lei. Romanos 14, de 1 a 8, nos diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer, outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, de 21 a 23, nos diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 15, de 1 a 3 diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então, resumindo, irmãos, se você sente-se mal praticando um esporte, se você não se sente bem vestindo de uma determinada maneira, assistindo TV ou fazendo qualquer coisa e que isso possa estar interferindo na sua comunhão com Deus, então para de praticar tal coisa.
Mateus 18, de 8 a 9 diz: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Se for o caso disso estar levando alguém a se escandalizar, evite fazê-lo completamente, ou ao menos quando essa pessoa estiver por perto. Se você já evitou tomar sorvete perto de uma criança que estava com gripe, então você entendeu o que eu estou falando aqui. Peça ao Senhor direção a respeito das coisas nas quais tem dúvida se você deve ou não fazer. Agora, se essa abstinência criar em você um sentimento de superioridade em relação a outros cristãos, ou seja, se você acha que você é mais crente porque você não joga futebol em relação a um que joga futebol, então você simplesmente trocou algo ruim por algo pior, que é a jactância, o orgulho religioso e o farisaísmo. Por fim, amados, todos os problemas e pecados associados ao futebol também estão entrelaçados em diversos outros ambientes e circunstâncias da vida, exigindo que o cristão praticamente saia do planeta, caso ele necessite não testemunhá-las. Logo, eu particularmente condeno e reprovo todas as más obras associadas ao futebol, mas eu não condeno o futebol como prática, que a meu ver é apenas um esporte e que pode promover grandes benefícios à saúde física e mental de seus praticantes, além de assumir um valor social notável quando aplicado por pessoas bem intencionadas. Eu mesmo tenho em meu círculo de amizades meu querido irmão Fernando, ex-atleta profissional, que desenvolve um projeto fantástico que resgata, educa, evangeliza centenas de crianças e jovens em situação vulnerável. E lá no projeto do irmão Fernando não há porfias, não há violências, não há torpezas, não há idolatrias. Assim também, na minha e na sua vida, o futebol jamais será um problema ou uma ameaça à nossa fé, desde que tenhamos de fato nascido de novo um dia e deixado o velho homem com suas obras carnais para trás. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o seu Santo Espírito possa confirmar a sua verdade em nossos corações. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.